Você que trouxe a Bíblia, irmãos, pode abrir lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. E eu vou orar aqui enquanto isso. Senhor Jesus, primeiramente eu te agradeço, Deus, por este momento, por este privilégio, que é adorar o teu santo nome, louvar o teu santo nome, e agora falarmos da tua santa palavra, Deus. Agora iremos refletir na tua santa palavra, Deus. É aquela que nos direciona, que nos instrui, Deus, que um dia, Deus, compugnou o nosso coração, Deus, em se entregar a Ti, Deus, em ser transformado por Ti, Pai. E nós estamos aqui hoje, Deus, para que o Senhor fale novamente conosco, Deus, a Tua vontade e a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quem achou, diga achei. Eu trouxe ali também no telão, mas eu vou dar uma dica para vocês, hein, irmãos. Quem puder, traga a Bíblia na igreja também, amém, queridos? Se você tem a Bíblia, é para que você possa realmente manusear bem a palavra da verdade. Manusear. Então o tema de hoje é um novo começo. Um novo começo. E o texto diz assim, né, irmãos? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu vou ler de novo, irmãos. Então disse quem? O Senhor, para quem? A Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí Deus fala de novo para Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele, do Jessé, me tenho provido de um rei. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, existem pessoas que não conseguem viver o novo de Deus, não porque Deus não quer, mas porque permanecem emocionalmente presas a ciclos que já se encerraram há muito tempo. Quantas pessoas que você conheceu aqui em Portugal, ou até seus familiares no Brasil, que ainda vivem a mesma vida, não conseguem dar um passo a mais, porque ainda estão presos em ciclos que já se encerraram há muito tempo. Essas pessoas não conseguem sair do lugar. E essa palavra de hoje vai ser nesse sentido, irmãos. Guarda o que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Até quando nós teremos dó de um ciclo que eu já encerrei na sua vida? É o que Deus vai falar nesta manhã. Irmãos, a mente humana, ela trabalha em nós em dois processos. O primeiro é o processo da memória e o segundo é o processo da imaginação. O processo da memória, irmãos, é aquilo que nós lembramos do que aconteceu conosco, com você, aquilo que você lembra sobre a sua família, sua história de vida desde quando você nasceu. E essa memória, muitas vezes, ela vai nortear a sua vida até o dia que você morrer. Você lembra de coisas, você lembra dos seus pais, você lembra dos seus avós, você lembra de como quando você era criança, você lembra de quando você entrou na escola ou no primeiro trabalho. E a memória, então, muitas vezes ela vai nortear a sua vida até o dia que você morrer. O segundo processo, irmãos, é o processo da imaginação. Além daquilo, então, que nós já vivenciamos e que a gente lembra, e tem muitas coisas boas, como a Ivani já pregou aqui na semana passada, tem coisas que é bom a gente lembrar. Mas também tem a imaginação, o que a gente pensa para o futuro, o que a gente pensa para essa semana, o que a gente pensa para o ano que vem. Pastor, o ano que vem eu estou me imaginando trabalhando em tal área. O ano que vem, pastor, eu estou projetando tudo e eu já estou me imaginando ser um empreendedor em Portugal. Porque não dá, né, irmãos? Às vezes trabalhar só com contrato de trabalho aqui, às vezes não dá. Mas pastor, eu estou imaginando, e não só isso, eu estou orando por isso, orando e correndo atrás das coisas. Eu já estou imaginando também os meus filhos falando inglês melhor do que nós, que não falamos nada. Não é, irmãos? Não é tão bom? Daqui a alguns anos você já imagina seus filhos levando vocês até viajar e falando inglês nos aeroportos por aí. Porque coisa que a gente não teve essa oportunidade, não é, irmãos?
mas eles vão ter essa oportunidade. Então, irmãos, tanto a memória quanto a imaginação, elas fazem parte da nossa vida. A memória, ela vai guardar o passado, e a imaginação vai projetar o seu futuro. Mas existe algo, irmãos, que é muito maior do que esses dois processos. Se chama fé. A fé, irmãos, ela é muito maior do que tudo isso. Deus não tirou de nós os dois processos, tanto da memória quanto da imaginação. Deus não tirou, Ele deixa que a gente tenha isso, Ele permite isso, mas Ele quer testar a nós ainda além disso, dessas coisas, que é a fé. A imaginação, irmãos, pode levar você a lugares incríveis, não é, irmãos? Quem já imagina aí você esse ano que vem, viajando pela Itália, pela Alemanha, com a sua família, ver o sorriso dos seus filhos? Você já se imagina em outro trabalho, em outros projetos? Mas a fé, irmãos, vai levar você a lugares que você nunca imaginou. A fé vai levar você a lugares que você pensava assim: nossa, mas eu estava imaginando apenas uma coisinha pequena, mas Deus fez o maior, fez algo maior. Esse é o teu Deus, amém, queridos? Mas para isso Deus colocou dentro de nós algo chamado fé. E a fé pode crescer, irmãos. A Bíblia diz que a fé pode crescer. Jeremias, irmãos, escreveu lá em Lamentações 3:21: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, irmãos, quando você achar que você não é mais ninguém na presença de Deus, quando você estiver se sentindo alguém que não vale mais nada na presença do Senhor, traga à memória, olha o que o profeta está dizendo, aquilo que vai te dar esperança. Traga à memória os momentos bons de quando você se entregou a Jesus. Traga à memória os momentos bons de quando você realmente pisou a primeira vez numa igreja e compreendeu o Evangelho do Senhor, e você se entregou por causa da graça maravilhosa de Deus. Você traz à memória isso, porque isso vai te dar esperança. Irmãos, a memória, agora do lado negativo, ela pode ser uma prisão. E por isso que nesta manhã o Espírito Santo pediu para mim, para eu dizer isso a vocês: esqueça a memória das coisas negativas da sua vida. Esqueça, porque a memória, ela deve ser usada de forma correta, irmãos, e assim vai se tornar esperança para você. Por isso, irmãos, o maior campo de batalha não é externo, não é longe de você, nem a 1 metro de distância de você. A maior batalha que acontece com a gente, irmãos, é na nossa mente. Quem um dia imaginou que nós estaríamos aqui, irmãos? Quantas pessoas ficaram no Brasil desejando estar aqui nesse país, com os problemas que esse país tem, sim ou não, irmãos? Mas tem milhões de pessoas que queriam estar no seu lugar e não podem sair de lá porque não tem um café da manhã para tomar, irmãos, porque não tem dinheiro. Pessoas que não cursaram uma faculdade, irmãos, estão lá, crianças, adolescentes que têm que sustentar a sua própria família, a sua própria casa, mas eles queriam ter a chance que você tem de estar aqui. Por isso que o maior campo de batalha é aqui na mente, irmãos, porque se você vencer aqui na mente, você vai vencer lá fora, mas se você perder aqui dentro, você vai perder lá fora. Deus está chamando a gente nessa manhã para esquecer o que já passou, e Deus está falando de novo para nós: até quando você vai ter dó desse ciclo que eu já encerrei? Hoje Deus quer tratar exatamente então isso com a gente. O primeiro ponto para nós, irmãos, que eu queria dizer para vocês é que o apego ao passado vai impedir o seu acesso ao novo. Quantas pessoas não conseguem caminhar, não dão o próximo passo, porque ainda estão presos ao que está passando ainda, ao que passou na vida dela. Não conseguem progredir, porque ainda tem algo lá atrás. Mas quando Deus chegou ali e falou para o profeta Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ter dó desse rei que você realmente ungiu ele como rei de Israel? Mas eu já o rejeitei. Tem coisas na nossa vida que Deus já rejeitou, irmãos, e eu e você ainda temos dó. Tem pessoas, irmãos, infelizmente, talvez para algumas pessoas, que Deus já rejeitou até pessoas na nossa vida, que não é mais para caminhar com você. Tem lugares que Deus também já rejeitou há muito tempo, e ainda você tem dó.
mas Deus trouxe você nesta manhã para ouvir isso. Até quando você vai ter dó? Até quando você vai ter dó desse ciclo que Deus rejeitou? Irmãos, Samuel era sacerdote, Samuel era profeta e juiz. Ele tinha 3 características naquele tempo. Ele tinha as 3 funções. A Bíblia nos diz, irmãos, que Samuel foi entregue pela sua mãe Ana. Vocês lembram da história? Desde pequenininho no templo, desde da idade da Eloá, acho que da Eloá, mas até menos, bem menos, né? Logo quando, bem miúdo, ele ouvia o Senhor. Vocês lembram da história quando ele ouviu lá, ele foi atrás do Eli, do sacerdote. Eli, você me chamou? Não é. E daí o profeta fala: foi Deus que te chamou, diga eis-me aqui. Então, irmão, Samuel sabia ouvir a voz de Deus. Ele foi treinado para ouvir a voz do Senhor desde criança. Samuel então era um homem que ouvia Deus desde a sua infância. Samuel cresceu num ambiente aprendendo a ouvir a voz de Deus, aprendendo a discernir a voz de Deus. E mesmo assim Deus perguntou para ele: até quando você vai ter dó de Saul? Talvez você já tenha ficado na casa do Senhor, cresceu na casa do Senhor, conhece a liturgia da igreja, talvez você conheça tudo o que vai acontecer, o início, o meio, o fim de um culto, mas quanto tempo que você já não está ouvindo a voz de Deus? Deus falando para você: até quando você vai ter dó desse ciclo que eu já encerrei? Samuel, ele tinha ungido o Saul. E quando você unge alguém, irmãos, naquele tempo eu ungi um rei, realmente você tem um apreço pela pessoa, você sente afeto por alguém, porque foi você, Deus quem mandou o profeta ir lá e ungir. Mas chegou uma hora que Deus falou: agora é para tirar, porque eu já o rejeitei. Eu já o rejeitei, Samuel. Por que você tem dó? Irmão, por que você está com dó disso ainda? Por que você está com dó? Deus já rejeitou. Abre mão disso, porque é isso que está travando você. Porque você pode falar: mas pastor, eu vejo as pessoas aqui na frente dando testemunho, a Ivani disse que vai contar um testemunho, mas por que só com elas? Por que só com a outra pessoa? Por que só com aquela? É porque você não aprendeu a abrir mão dos ciclos que já se encerraram. Como é que Deus vai te dar algo novo se você está preso a algo passado? O problema então de Samuel aqui, irmãos, não era a falta de fé. O problema de Samuel não era a falta de ouvir ou discernir a voz de Deus. O problema de Samuel era apego. O problema de Samuel era o apego a Saul. Se você for apegado demais a algumas coisas, você nunca vai crescer, irmãos. Quem é apegado demais a uma casa nunca muda de casa, sim ou não, irmãos? Pode ver. Tem amigos meus no Brasil que queriam estar aqui, mas minha casa, como é que eu vou deixar minha casa, pastor? Como é que eu vou deixar o meu carro de 50 mil reais? Aí Deus fala: então tá bom, então fica. Quando você tem apego demais a algo, Deus não pode dar o novo. E Samuel nutria sentimentos por um ciclo que Deus já havia encerrado. Você tem sentimento por alguma coisa ainda, irmãos, que Deus já rejeitou, que Deus já mandou mudar o processo, já mandou mudar tudo aí? Então aqui aprendemos uma verdade: ciclos se encerram mesmo que os nossos sentimentos continuem. Você pode até ter sentimento por alguma coisa do passado aí, irmãos, mas Deus já encerrou ele faz tempo, você que não percebeu. Temos mais 6 meses daqui para frente para fechar o ano. E será que nesses 6 meses que virão, você ainda vai ficar preso a alguma coisa do passado? Há ciclos que se fecham, mesmo que o seu coração ainda sinta. Guarde isso, igreja. Não é porque você tem sentimento por algo ou por uma estação que Deus vai validar o que você quer. Amém, irmãos? Deus não vai validar o que você quer só porque você quer ou porque você tem um afeto por aquilo. Deus vai validar o que Ele quer na sua vida. Quantas pessoas já nos procuraram aqui em Portugal? Porque muita gente vem para a igreja querendo que a gente aprove o que ela quer fazer.
Tem muita gente que vem na igreja, irmãos, querendo que a gente valide o que ela quer fazer, e é errado muitas vezes, e nós chamamos a atenção. Deus não é Deus para ficar validando os nossos sentimentos. Deus é Deus para validar o que Ele quer na sua vida. E o que Ele quer para a sua vida hoje é que você feche esses ciclos, encerre. Nem tudo que você ama, irmãos, vai continuar fazendo parte do propósito de Deus para a sua vida. Tem coisas que foi bom para a sua vida, amém, queridos? Tem coisas que, nossa, que quando você gastou tempo, conquistou, foi muito bom. Durou 2, 3, 5 anos, 10 anos, mas agora Deus falou, chega, é uma outra página agora. Eis que eu faço uma coisa nova. Nova, irmãos. O pior erro que nós temos, irmãos, é a gente insistir em algo que não combina mais com o seu futuro. Daqui 6 meses, irmãos, você pode estar flutuando com o Senhor em coisas novas que Ele tem para você, mas você precisa se desapegar do ciclo que já se fechou. Quem se apega então a uma casa nunca muda. Quem se apega ao passado nunca cresce. Quem se apega à estação anterior nunca vive a próxima estação. Você já imaginou se vocês tivessem apego ao Brasil, né, irmãos? Eu não estou falando que nós deixamos de amar. Não estou falando que a gente tem que deixar de conversar com as pessoas. Eu estou falando de viver o Brasil em Portugal. Eu estou falando de viver o Brasil em Portugal. Eu estou falando de viver o Brasil em Portugal. Não dá. Uma vez eu conversei com um português aqui, ele dizia isso. Sabe o que é o problema, Enzo? É que vocês vivem como se fossem no Brasil, aqui é Portugal. E é verdade. A gente tem que desapegar dessas coisas, porque Deus tem algo novo, irmãos. Novo, quando Deus fala em algo novo, não é que Ele vai consertar alguma coisa, irmãos. Quando Deus fala em algo novo, não é que Ele vai refazer, Ele vai fazer algo novo. Eu não sei se vocês... O português é assim, irmãos. Algo novo é algo novo. Amém, queridos? Algo novo é algo que você nunca viu. Esse é o nosso Deus. E a pergunta então que fica para nós: até quando você vai insistir com isso? Até quando você vai permanecer preso a essa pessoa? Até quando você vai permanecer tentando ressuscitar algo na sua vida? Joga fora, irmãos. Joga fora isso, não dá mais. Tem tanta gente presa ao passado, a um ciclo que Deus já se encerrou há 2 anos atrás, há 3, há 5 anos, mas está lá. Mas será que Deus não quer ainda? Deus não quer, irmãos. Se Ele quisesse, Ele já tinha feito para ser realizado. Essa é a verdade. Segundo ponto, irmãos, Deus muda os tempos e as estações. O nosso Deus é imutável, amém, querido? Em si mesmo Ele é imutável, mas Ele pode então mudar as estações, porque só um Deus imutável pode mudar as coisas. Só um Deus que em si mesmo é imutável, Ele não muda o seu jeito de agir. É isso que a Bíblia diz lá quando Daniel fala sobre isso, que Ele muda os tempos e as estações. Nós vamos ler aqui Daniel 2:21. Ele muda porque Ele quer. Ele muda os tempos da sua vida. Irmãos, nós estamos em 2026, junho de 2026. Já é outra estação, queridos. Outra estação, Ele muda as estações. Talvez em junho do ano passado você estava ainda a chorar demais, mas junho de 2026 você já está muito melhor, porque Ele muda os tempos e Ele muda as estações. Amém, igreja Yahvé? Ele muda. Daniel 2:21 diz que Ele muda os tempos e as estações. E somente um Deus imutável, Ele nunca... Então esse jeito de Deus é o jeito dele. Ele sempre vai fazer isso. Muda os tempos e as estações. E é tão bom viver com esse Deus, né, queridos? Porque a estação do ano passado ou do ano retrasado, talvez a estação do mês anterior foi terrível, mas esse mês Deus já está mudando os tempos e as estações. Irmãos, Deus nunca permanece parado. Desde Gênesis capítulo 1, quando você vê lá que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O pairar ali quer dizer movimento, irmãos. Deus estava ali guardando ali as águas, mas se movimentando. O teu Deus é um Deus que age em movimento, irmãos. Deus não é um Deus parado. Ele sempre vai estar conduzindo o seu povo para novas estações. Eu fiquei tão feliz ontem da foto
que a Ivani postou do Pedro. Pedro está vivendo uma nova estação. Uma nova estação que no Brasil talvez ele nunca ia conseguir fazer isso. O máximo que ele ia é para Iguape, uma praia lá que todo votorantinense vai. Sabe aquela praia onde vocês moravam no Brasil? Que toda a gente vai, você vai lá no domingo, está todo mundo lá. Mas olha agora, 18 anos, foi passear com a escola para a Hungria. Eu sei que tem alguns aqui que já foram a outros tantos lugares, porque Deus muda tempo e Deus muda estação. E só não vive isso quem está preso no tempo, na estação. Mas Deus tem que agir ainda dessa forma que eu acho que tem que agir. Por isso que não vive o novo. Agora, se você quer viver novo, irmãos, entenda que o seu Deus muda tempos e estações. Muda tempos, e o nosso Deus é lindo, como nós cantamos aqui. Só não muda quem não percebe os movimentos de Deus, irmãos. Só não muda quem não percebe o agir de Deus. Porque oportunidade, irmãos, de mudança Deus dá para todos. Oportunidade de viver o novo nós temos. E eu não estou a dizer que tem alguns que realmente não conseguem por milhões de dificuldades. Eu estou falando de você que consegue. Estou falando de você que Deus aí deu uma cognição tão grande, irmãos. Inteligência, força, vigor. Nós só não mudamos porque a gente não quer. Mas se a gente entrar e compreender o que Deus está fazendo, irmãos, Ele vai mudar os tempos e as estações na sua vida. Você crê nisso, irmãos? A Bíblia diz que Abraão creu por fé, e isso foi imputado como justiça. Quando foi lá, Deus falou para ele que ele seria pai de muitas nações. Então é por fé, irmão. Se você crê, Ele vai mudar os tempos e as estações da sua vida. Mas você precisa crer. Isso é muito melhor do que imaginação. Então, irmãos, não é porque deu certo ontem que vai continuar sendo plano para hoje. Quantas igrejas que pararam no tempo também, irmãos. Por mim, vocês sabem, por mim teria uma banda aqui tocando ao Senhor, amém, queridos? Mas tem igrejas que pararam no tempo, que ainda é aquele órgão de 700 anos atrás. Tem gente que gosta, mas está ali, não muda. Mas se esqueceu que Deus já mudou o tempo e a estação. Deus já mudou, irmãos. Deus já mudou. No meu tempo não tinha nem projetor, irmãos. Quem era do tempo daquele, como que é o nome daquilo lá mesmo? Não é mimeógrafo, você coloca, é tipo mimeógrafo, mas você colocava a letra da canção, do louvor, e daí ele refletia, era um papel transparente, eu esqueci o nome daquilo. Mas eu, quando criança, era assim na igreja. Mas eu acho que tem igreja que usa aquilo ainda, porque se usar projetor, o projetor é do diabo. Deus mudou o tempo, Deus mudou a estação. Agora se usa projetor, vamos usar projetor, irmãos. E sobre a sua vida? O que é que você pensa que ainda é daquele jeito? O que é que você pensa que ainda é aquele ciclo? Não é mais. Deus está fazendo uma nova estação na sua vida. Olha quantas pessoas que eu conheci novas, irmãos, em um ano. Porque Deus faz isso. Deus faz a mudança de tempos e estações. Eu ia falar uma coisa, mas deixa para outro dia. Não é porque algo então foi muito bom para você durante um tempo que Deus vai continuar nesse negócio. Deus tem outro tempo para você. Foi bom ontem, foi bom ano passado, mas até essa semana foi bom. Mas se Deus mandou você avançar para outra direção, vá, querido. Vá, querido. Eu ainda creio que essa igreja aqui vai ter muitos empreendedores. Muitos empreendedores. Eu tenho um amigo aqui em Portugal. Ele contou para mim que quando ele chegou em Portugal, ele não sabia nem martelar um prego na parede. Eles estão aqui há 5 anos. Hoje ele tem uma empresa de construção civil no Algarve. Mas eu quero continuar não sabendo bater um martelo na parede. Eu quero ainda continuar. Deus mudou o tempo. Deus mudou as estações. Ele faz. Depende da gente pegar essa palavra e colocar em prática. Quando o meu pastor disse que um dia eu seria consagrado pastor, eu podia pegar aquela palavra e falar: não, ainda sou da igreja, está tudo bem, eu quero continuar assim, está muito bom. Ou poderia pegar a palavra e falar: não, realmente,
essa palavra que o meu pastor disse é verdade sobre a minha vida. Um dia vai chegar essa estação. O que está chegando na sua vida, querido? O que está por chegar na sua vida que ainda você está com medo? Deus vai fazer chegar até você, irmãos. Amém, queridos? Deus vai fazer chegar até você essa nova estação. Mas você precisa parar de ter dó do Saul espiritual da sua vida. Não tenha dó, irmãos. Samuel também queria ficar ali com o Saul. Samuel queria ficar com o Saul como rei. Mas Deus estava mandando ir embora. Eu sei que essa semana Deus já falou para você, para tirar algo da sua vida. Eu sei porque Deus fala comigo, irmãos. E eu sei que Ele fala com você também. Mas essa semana Deus falou claramente. Tem pessoas ainda na igreja Yahvé Portugal que eu estou pronto para abençoar, mas ainda está lá com aquele ciclo ainda que não se fechou. Irmãos, você não pode construir sua vida sobre aquilo que você sente. Você precisa construir a sua vida sobre aquilo que Deus fala. Amém, irmãos? Porque sentimentos são enganosos. Quantos aqui já tiveram esse sentimento? Hoje eu estou com sentimento, acho que hoje eu não vou na igreja, estou cansado hoje. É um sentimento. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Quantas vezes você sentiu que era para fazer algo, mas Deus não trabalha através de sentimentos, igreja. Deus trabalha com a palavra dEle. Se Ele falou que vai se cumprir na sua vida, é porque vai se cumprir. Mas a gente tem dó. Porque Saul, irmãos, ele já tinha sido rejeitado e Deus já tinha levantado um novo rei, que era Davi. Deus já tem um novo rei, um novo projeto para a sua vida. Deus já tem um novo... Mas a gente tem dó e quer segurar. O terceiro ponto, irmãos. O ciclo que você não encerra pode destruir o seu futuro. Quando Samuel respondeu no capítulo 16, verso 2, irmãos. Quando Deus falou para ele não ter dó mais de Saul. Sabe o que Samuel respondeu? Mas se Saul souber que eu vou destituir ele de rei, ele vai me matar. E não é assim, irmãos, que acontece na vida das pessoas? O ciclo que ela não quis fechar vai matar ela no futuro. Você pode notar, irmãos, você não precisa nem ser pastor para observar a vida das pessoas. Você só precisa ter um olhar de observação reflexiva. Tem pessoas aqui, irmãos, em Portugal que eu conheci, que há 2 anos que a pessoa está no mesmo ciclo. E não só eu, outros pastores já falaram para essas pessoas: rompam, não tenha dó, corta, sai. Sabe o que a pessoa faz? Não, eu acho que esse pastor está errado, eu vou na outra igreja. Aí vai na outra igreja, o pastor fala a mesma coisa. É melhor você romper com isso. Não, esse também está errado, eu vou na outra igreja. Vai lá e assim vai. Se esquecem do que a Bíblia nos ensina. O que nós plantamos, nós colhemos, irmãos. Então o ciclo que essa pessoa não fecha, esse mesmo ciclo vai matar ela. Se Saul souber, ele vai me matar, Deus. Então aqui a gente percebe algo impressionante. Aquele por quem Samuel tinha dó, agora era este mesmo de quem ele tinha medo. Quem é a pessoa da sua vida que você tem dó, irmãos? E você sabe que ela prejudica muito a sua vida. Quem é a pessoa que toda semana, talvez, ou pelo menos uma vez ao mês, te manda mensagem e você fica arrebentado com isso, te coloca sempre para baixo? Deus está falando: para de ter dó, para de ter dó. Não é para você, como é que fala, esculhambar a vida da pessoa, não é isso. É para você cortar, é só cortar. Então, irmãos, dessa cena aqui acontece uma das maiores verdades dessa pregação. O ciclo que você não fecha é o ciclo que pode matar você. Porque
esses tipos de pessoas que você não fecha o ciclo, elas vão ficar conectadas a você para sempre, até você morrer. E Deus está falando, mas eu já rejeitei há muito tempo, é você que não ouviu. Pode matar, irmão, sabe quando você não fecha? Pode matar o seu propósito. Quando você não fecha esse ciclo, pode matar a sua comunhão com Deus. Você pode ver que quando essa pessoa entra na sua vida, ou alguma coisa entra na sua vida, uma estação errada entra na sua vida, você não consegue mais orar. Você não lê a palavra de Deus mais com vontade. Você não consegue retornar porque é difícil, porque está preso. Se você não mata, irmãos, esse ciclo vai tirar a sua paz. Se você não matar esse ciclo, ele vai tirar a sua alegria. E ainda sabe o que é pior, irmãos? Esse ciclo que você não fecha pode tirar o seu chamado. Só ler a Bíblia. Quantas pessoas na Bíblia que não fecharam ciclos e o chamado foi perdido? O Judas é o maior exemplo que nós temos. Escolhido por Jesus entre os 12. Escolhido por Jesus. Mas ele não fechou aquele ciclo. Jesus, hein? Esse perfume poderia ser dado para os pobres. Sabe pessoas que têm sentimento assim? Cuidado também, irmãos. Olha, Jesus, esse perfume que a mulher está derramando, poderia ter dado aos pobres, hein, Jesus? Fecha esse ciclo. Fecha esse ciclo, igreja. Não, porque o dinheiro da igreja poderia ser ofertado para dar para os pobres. Você não dava nem marmita muitas vezes para os pobres, irmãos. Nunca deu um pão com mortadela para alguém, mas são esses que falam. Fecha esse ciclo. Judas não fechou. Quantas vezes Jesus deu oportunidade? Judas, fecha esse ciclo, Judas. Não fechou. O ciclo que ele não fechou matou ele. Relacionamentos que você precisa fechar, ambientes que você precisa deixar de entrar, hábitos, sociedades, conversas que Deus já disse para você abandonar. Não insista mais, queridos. Deus te trouxe aqui nessa manhã para isso. Eu já rejeitei isso. Esses últimos 6 meses que vão passar aqui em 2026, irmãos, vai ser o melhor da sua vida em nome de Jesus Cristo, porque você vai rejeitar isso em nome de Jesus, como Deus rejeitou isso na sua vida. Meus amados, Deus não está oferecendo um recomeço para você. Recomeço é voltar ao mesmo ponto, mas novo começo é quando Deus muda a direção, é algo novo. Samuel queria que Saul desse certo, mas Deus disse: eu rejeitei Saul. Deus não quer restaurar um ciclo na sua vida, irmãos. Olha, pensa, até o Google está respondendo. Deus não quer restaurar um ciclo na sua vida. Ele quer te dar um novo ciclo para a sua vida. E o novo, irmãos, às vezes assusta. E eu lembrei da mensagem que o Renato pregou uma vez em casa. Renato? De entrar no novo. O novo assusta, irmãos. O novo você vai com medo. Nova empresa, novo projeto, uma nova coisa que vai entrar na minha vida. Às vezes dá medo. Você já imaginou como Davi ficou, irmãos, quando o profeta Samuel foi lá e ungiu ele como rei? Ele teve que esperar muitos anos ainda, tá, irmãos, para se tornar oficialmente o rei. Você acha que ele ficou com medo ou não, irmãos? Sim ou não? Rei de Israel, irmãos. Se no tempo de Moisés já havia mais ou menos 2 a 3 milhões de pessoas, imagine no tempo já do rei Davi, do Saul. Quantas pessoas para ele governar, quantas pessoas para ele administrar, quantas pessoas para ele ditar as regras, para cá, vai para cá. Não, agora buscar de Deus é nesse momento, buscar de Deus vai ser dessa forma. Mas quando Deus tem algo novo na sua vida, entra, irmãos, entra, mesmo que dê medo.
mesmo que você fique assim constrangido no começo, mas o melhor de Deus é que você esteja dentro desse algo novo, amém, igreja? E você sabe o que é algo novo de Deus para você, eu sei que você já sabe, e eu vou ficar muito feliz quando vocês contarem esse testemunho para mim, entrar no algo novo de Deus. O primeiro milagre de Jesus também, a Bíblia nos diz que foi num casamento em Caná da Galileia. Já estamos encerrando, irmãos. O primeiro vinho foi bom, mas o segundo, irmãos, foi excelente. O algo bom já passou na sua vida. Calma lá, não estou falando de casamento aqui não, irmãos. Ninguém tá? E quando a gente prega sobre isso, alguns irmãos falam: opa, tem algo novo então. Eu estou falando sobre o projeto de vocês como casados. Algo novo virá sobre vocês em nome de Jesus. Tempo de refrigério para vocês em nome de Jesus. O segundo vinho sempre é melhor, porque é produzido por Jesus. O primeiro talvez foi produzido por você mesmo. Você batalhou, você conquistou e talvez não conhecia ainda Jesus, mas o segundo vinho é produzido por Jesus, e esse vai transbordar a tua vida. Então, para encerrar, irmãos, o fim de um ciclo não é o fim da sua história. É melhor que você perca uma batalha muitas vezes do que perder o algo novo na sua vida. Tem gente que se perde porque esquece os princípios também de Deus. É melhor que você perca uma batalha do que você perder a guerra. Davi também errou, irmãos. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele também errou, porque errou no princípio. Davi não errava nos métodos, mas Davi errava nos princípios. Errou nos princípios. Era tempo, era princípio lá do pessoal ir para a guerra. Davi não foi. Davi não foi para a guerra no tempo que os reis iam para a guerra. Sabe o que ele fez? Ficou na varanda, sem fazer nada. E quando a gente não faz nada, irmãos, o diabo vai aprontar uma para você. Colocou a Batseba lá também numa varanda, né? Mas que coisa, né? Não tinha uma cortininha lá para fechar, né? Aí Davi olhou aquela mulher, desejou no seu coração, e o resto da história vocês conhecem. A morte do seu melhor amigo Urias na frente da batalha, porque Davi queria esconder o pecado dele. Irmãos, Davi quebrou princípio, não quebrou método, quebrou princípio. Era tempo dos reis irem para as guerras. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo faz a mesma pergunta agora para nós, para você. Até quando você vai ter dó dessa pessoa que está na sua mente? E eu tive que fechar muitos ciclos na minha vida, irmãos, de pessoas que caminharam comigo, até dentro da igreja, lá no Brasil. Mas se eu tivesse permanecido com essas pessoas, eu não estaria aqui hoje. E eu não estou falando, irmãos, que a gente ia sair para o mundo, cometer não, dentro da igreja mesmo, ia ficar lá. Até quando você vai ter dó desses ambientes? Até quando você vai continuar preso ao seu passado? Irmãos, outra coisa, olha, Deus já perdoou você. Deus já perdoou você pelo que você fez no passado. Deus já perdoou você, mulher. Deus já perdoou você, homem. E é você que não se perdoa. Deus trouxe você para ouvir também isso. Deus já te perdoou. Até quando você vai permanecer em ambientes que Deus já disse para sair? Deus já mandou a gente sair. Queria que vocês se levantassem, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Tem ciclo para se fechar aí, irmãos? Tem, né? Ai, mas que dor, pastor. Ai, que dor no coração. Por que muitas vezes um país não vai para frente, irmãos? Porque só vive o velho. E Jesus não coloca remendo novo em roupa velha. Deus não coloca vinho novo em odres velhos.
A Ivani pregou semana passada que não vos lembreis de coisas passadas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Ai, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer nesses últimos 6 meses. Eu também tenho medo do novo, irmãos. Eu também tenho medo do novo, de a gente ter que sair desse salão e ir para o maior. Glória a Deus, irmãos. Não dá um medo? Mas, né, Fabrício? Agora o aluguel é tanto, mas vai para tanto agora. Oh, meu Deus do céu. Não tenha medo do novo, igreja. Não tenha medo do novo. Porque se foi Deus quem colocou o novo na sua vida, esqueça o que ficou e vai adiante. Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para os que estão diante de mim. Para de olhar para trás, irmãos. Para de olhar para trás. Deus está dizendo para você, como disse para o Samuel: enche o azeite e vem. Deus é onipresente, irmãos. Deus está em todos os lugares. E por que Deus disse isso para Samuel? Enche e vem. É porque Deus sempre esteve no mesmo lugar, irmãos. Somos nós que saímos da presença dele. Samuel, enche o azeite de novo. Volta a fazer o que você fazia antes, né? E vem até mim. Em nome de Jesus. Eu queria aqui, irmãos, eu queria orar por vocês. Eu queria que você não vai precisar falar nada, irmãos, sobre alguém ou sobre um ciclo, não é isso. Mas eu queria que, se você tem algo para deixar no passado, para adquirir o novo, eu queria que você viesse até aqui à frente. Não tenha vergonha, irmãos. Você não vai contar para mim também. Você vai falar para Deus. E para Deus você vai falar: Deus, eu tenho isso para largar. Eu preciso destruir isso na minha vida. Mas eu tenho medo, eu tenho dó, Deus. Mas eu sei que nas tuas mãos o Senhor vai me ajudar. Vem aqui para frente, irmãos. Eu vou colocar um louvor aqui para a gente orar juntos. Que Deus tem algo novo para nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus.